Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo sobre o ser de Deus. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Vamos mergulhar em um estudo fascinante e revelador sobre o ser de Deus. Este estudo não se limita a uma abordagem superficial, ele nos leva a uma jornada profunda na compreensão de Deus. Vamos analisar em detalhes sua singularidade, sua imanência, sua transcendência, além de cada um de seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Certamente este é um estudo fundamental para todos aqueles que têm sede de Deus e desejam conhecê-lo mais a fundo. Não há como não se maravilhar com sua santidade, perfeição e amor. Vamos juntos nesta descoberta fascinante. Singularidade. Ele é único, sem par. Não há outro além dele. Todos os outros seres têm existência por causa dele e nele. Deuteronômio 6 verso 4, Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 1 Reis 8 verso 61, Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor, nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Se houvesse mais de um Deus não haveria Deus de fato. O politeísmo nega o absoluto, nega a última causa, nega a independência de Deus, nega a imutabilidade de Deus. Teísmo. O Deus das Escrituras é o Deus do teísmo, aquele que é ao mesmo tempo imanente, se relaciona com a criação, e transcendente, está muito acima e além de toda a criação. Ateísmo. Não crê na existência de Deus e nem na existência, portanto, de um Deus pessoal, imanente, transcendente, ativo na história humana e que tenha um propósito eterno para o homem. Deísmo. Creem em Deus, mas que ele não se relaciona com sua criação, estando muito acima e além dela. Enfatizam exageradamente a transcendência, e incorrem no erro de perder a noção de um Deus ativo na história humana, portanto não o veem como um Deus pessoal e relacional. Monoteísmo. Creem num único Deus. Soberano, imanente, transcendente, relacional. Politeísmo. Creem na existência de vários endeuses. Cada endeus teria uma esfera de poder e influência sobre determinada área ou aspecto da vida humana e da criação. Panteísmo. Se por um lado se enfatiza exageradamente a imanência, perde-se a noção de um Deus pessoal porque há o perigo de se cair quase que na identificação de Deus com sua criação como acontece com os panteístas. Imanência. A imanência de Deus diz respeito a seu relacionamento com o mundo criado, especialmente o ser humano e sua história. Deus está profundamente envolvido com a história humana e age de forma direta e indireta, intervindo de modo especial na vida daqueles com os quais tem relação pactual. Êxodo 3, versos 7 e 8. Disse ainda o Senhor: Certamente, vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Se Deus ficasse voltado apenas para si mesmo, sem se preocupar com os seres humanos, todos haveriam de perecer, porque todos dependem da ação imanente de Deus. Salmos 104, do verso 27 ao 30. Todos esperam de ti que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e, assim,
renovas a face da terra. Se não possuirmos um correto entendimento da imanência de Deus, podemos cair no sério erro do panteísmo, e isto é grave, pois quando se aceita Deus desta forma, ele perde sua própria personalidade, manifestando-se na existência de todas as coisas. Esta doutrina é essencial para o cristianismo, pois se Deus não fosse imanente, ele não poderia se relacionar conosco e nem o Verbo poderia encarnar-se para realizar nossa redenção. Se negarmos a imanência de Deus, negamos a doutrina da providência divina, negamos a doutrina da personalidade divina, negamos a doutrina do amor de Deus. A ação de Deus pode se dar de forma imediata, isto é, sem o uso de meios, ou de forma mediata, usando pessoas, circunstâncias e tudo mais como lhe apraz. A apreciação da criação e suas perfeições nos dão uma ideia de quem Deus é e, sendo assim, devemos tratar respeitosamente a criação de Deus e aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Transcendência. É a doutrina que fala que Deus está assentado nas alturas, no seu trono, sendo um Deus separado da sua criação e independente dela. Deus está além dela e sobre ela. Deus não está preso às mesmas categorias que os seres humanos, isto é, tempo e espaço, por isto não deve ser medido por elas. As Escrituras se referem a ele como o Altíssimo, como aquele que está sobre todas as coisas, elevado, indicando sua superioridade sobre todas elas. Isaías 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Jó 11 verso 7. Porventura, desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Deus é infinitamente superior a tudo o que podemos perceber ou imaginar. O Senhor está muito acima do nosso conhecimento e da nossa capacidade de compreendê-lo. Negar sua transcendência é retirar-lhe aquilo que lhe é essencial, confundindo-o com sua criação e tornando-o semelhante a nós. A transcendência de Deus tem muito a ver com sua natureza diferente que o capacita a estar conosco numa dimensão muitíssimo diferente e superior. Devemos veementemente refutar qualquer visão deísta que, erroneamente, enfatiza exageradamente esta doutrina vindo a crer num Deus distante sem qualquer relacionamento com o mundo criado. Deus é um espírito infinito que possui autoexistência, e o fato de ele existir antes de todas as coisas, antes de haver criação, tem a ver com sua transcendência. Logo, se Deus não fosse transcendente, ele seria um ser dependente que possuiria necessidades como suas criaturas. Isto nos ajuda a ver sua superioridade sobre o universo e a dependência de todo o universo em relação a ele. O abismo que existe entre Deus e nós não é meramente moral ou espiritual, mas metafísico. Isto deveria gerar em nós profunda reverência a ele manifestada em adoração, porque quando o adoramos não o fazemos somente como filhos ao Pai Celestial, mas como, neste sentido, criaturas diante do Deus Altíssimo e Tremendo. A relação entre imanência e transcendência fica evidente em algumas passagens bíblicas. Isaías 6, do verso 1 ao 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, disse eu, e ai de mim! Estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Salmos 113 do verso 5 ao 7. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo, o necessitado. Portanto Deus, no Verbo divino, cruzou o abismo que existia entre a esfera da eternidade e do tempo, tornando-se um de nós e envolvendo-se com o mundo. Tendo compaixão de nós,
uniu-se para sempre com esta esfera temporal e finita, a fim de que pudéssemos ser remidos e o céu pudesse ser ligado à terra. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo, o Ser de Deus, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.